Mateus 24, de 1 a 14. Diz assim a santa palavra de Deus. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedras que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós estamos diante da Tua Palavra, mais uma vez, desejosos de aprender do Senhor aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Nós queremos Te agradecer, porque pela Tua providência, o Senhor preservou estes textos de forma incorruptível até os nossos dias, para que pudéssemos ser orientados pelo Senhor, ó Pai, especificamente agora, quanto aos finais dos tempos. Nós queremos Te agradecer e pedir a assistência do Teu Santo Espírito, Pai, para que Ele nos abençoe nesta manhã, para que Ele nos ajude a não pensarmos em mais nada que não seja a Tua Palavra. Afasta, portanto, de nós nossos pensamentos, nossas tristezas, nossas preocupações. Ajuda-nos, Pai, a concentrarmos-nos apenas na Tua Santa Palavra. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em 2001, quando aconteceu aquele atentado nos Estados Unidos, alguns crentes acharam que era o final do mundo, dada a gravidade dos eventos e a rapidez com que as coisas aconteceram. Agora, em 2019, por causa de uma epidemia mundial, muita gente também ficou a se perguntar se não era final dos tempos, uma epidemia atingindo o planeta Terra, todas as nações, nenhuma nação escapou desta última epidemia, uma pandemia, não é? A do Covid. Os irmãos que pensaram essas coisas não estavam de todo errados, porque tanto guerras, conflitos armados, atos terroristas, quanto pestes, fazem parte dos sinais. A única questão é que, aqui no sermão profético, que é um dos últimos sermões de Jesus, antes dele ser levado à cruz, ele vai dar um relato de sinais que antecederão a sua vinda, que são em cores muito mais fortes do que as que nós estamos vivendo nos nossos dias. Note que nós estamos aqui numa igreja com formato de igreja, com portas abertas. Os sinais que Jesus aponta para os últimos dias mostram um quadro de perseguição dos crentes, de mortes, de encarceramentos, mostram um quadro de guerras mundiais.
a ideia é que todos os sinais vão acontecer ao mesmo tempo em grande intensidade. E é o que nós temos aqui neste texto de Mateus 24. Jesus detalha exatamente como acontecerão os dias anteriores à sua vinda. Tudo começa quando seus discípulos, andando com Jesus no templo, o templo na época de Jesus, ele estava muito suntuoso. Por quê? Porque o primeiro templo, você se lembra, foi destruído, o templo de Salomão, foi destruído em 586 a.C., pela Babilônia. Depois ele foi reconstruído por Zorobabel, o livro do profeta Ageu narra isso. Só que o templo de Zorobabel já não tinha a glória do templo de Salomão, ele era mais simples. Mas eis que Herodes, ele reconstruiu o templo de Zorobabel, aumentando-o e dando uma suntuosidade, expandiu o templo, colocou colunas, ele ficou de fato muito bonito. E aqui os discípulos estão passeando com Jesus ali no templo, possivelmente numa das áreas externas, onde há muitas colunas e pedras gigantescas, e eles estão mostrando para Jesus: olha essas construções, vede tudo isto. E aí Jesus fala, a resposta de Jesus é: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles estão empolgados com as construções e Jesus diz: tudo isso vai ser destruído, não ficará pedra sobre pedra. Passa-se um tempo, logo na sequência, eles não estão mais no templo, estão no Monte das Oliveiras agora. Alguns discípulos se aproximam de Jesus, porque eles ficaram com aquilo na cabeça e perguntam: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Observe que a pergunta é dupla. Quando sucederão estas coisas? A destruição do templo. Quando é que não ficará pedra sobre pedra? E uma segunda pergunta: e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Note que a destruição do templo aconteceu há pouco mais de 40 anos depois da fala de Jesus, no exato ano de 70 depois de Cristo. Jerusalém foi cercada, já havia um cerco de alguns anos, e finalmente eles conseguiram romper as barreiras, comandados por Tito, general romano, e eles conseguiram destruir o templo. E as pedras ainda estão lá no chão, se você tiver oportunidade de visitar, as grandes pedras ainda estão lá no chão, não ficou pedra sobre pedra. Mas na sequência do texto, Jesus vai mostrar sinais apontando para a sua vinda. E nós podemos fazer uma categorização de 3 grupos de sinais aqui neste texto. Primeiro, sinais de juízo, depois, sinais de perseguição e depois, sinais de graça. Vamos começar pelos sinais de juízo, então. O texto nos diz, Cristo dizendo, verso 6, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Quando nós estudamos esses assuntos de últimos dias, finais dos tempos, coisas do Apocalipse, nós sempre temos que ter em mente que os sinais de Jesus não serão inéditos, são sinais que já existem desde a primeira vinda. Já existem guerras, já existem rumores de guerras, já existe perseguição em algumas partes do planeta. Então os sinais não serão inéditos, desde a primeira vinda os sinais já começaram a acontecer. O ponto é que quanto mais se aproxima da volta de Cristo, mais os sinais ficarão fortes e mais eles acontecerão conjuntamente. E aqui nós temos o primeiro exemplo, guerras e rumores de guerras. Irmãos, desde a primeira vinda de Jesus, não houve dia em que não houvesse algum conflito no mundo. Neste exato momento, o grande conflito conhecido é o da Ucrânia e da Rússia, mas há muitos outros acontecendo. A Palestina e Israel nunca baixaram as suas armas,
No continente africano, há países com guerras civis que não acabam nunca. No Iêmen há conflitos, na Síria há guerra civil. Então, desde que Cristo veio, você não tem um dia sem que haja guerras e rumores de guerras no nosso planeta. A diferença é que perto da vinda de Cristo, quase todas as nações estarão envolvidas em guerras. Você já imaginou um mundo assim? Em que você olha para a América do Sul, guerra em todos os países. Olha para a Europa, guerra em todos os países. Olha para a América do Norte, guerras. Então, perto da vinda de Cristo, o mundo estará assim, com uma multiplicação, uma intensificação deste sinal. Muitas guerras acontecendo no mundo. O verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. A ideia aqui é essa. Nação contra nação, reino contra reino, as nações do mundo estarão em conflito, todas as nações estarão envolvidas, direta ou indiretamente, nos conflitos. Verso, na sequência, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. A fome pode ser uma consequência justamente desse dia em que as nações inteiras estarão envolvidas em guerras. Pode ser uma consequência, do estado de guerra, a fome. Agora, terremotos não. Terremotos, eles são fenômenos da natureza, não são provocados. Nós já temos terremotos hoje. Nós temos terremotos desde a primeira vinda de Cristo. No Antigo Testamento já havia, mas depois de Cristo se intensificam. Na morte de Cristo há um terremoto, na ressurreição de Cristo há um terremoto. Quando Paulo e Silas estão presos, há um grande terremoto. Hoje, há poucos dias, nós tivemos um grande terremoto na Turquia e na Síria. Houve um terremoto histórico em Lisboa, há décadas atrás. Então, os terremotos, eles continuam acontecendo, mas perto da vinda de Cristo, haverá uma intensificação. Haverá terremotos por todos os lados, por todos os lados. A situação ficará bastante caótica. O juízo de Deus se expressa nestes versos. Guerras, rumores de guerras, fomes e terremotos. Estes são os sinais de juízo, os sinais catastróficos que acontecerão próximos à vinda de Cristo. Mas Jesus faz uma explicação aqui no verso 9. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Princípio das dores. Jesus está fazendo uma analogia, uma comparação com uma mulher grávida. O sermão profético é a comparação com uma mulher grávida, em que há o princípio das dores, as dores dos primeiros meses da gravidez. Depois há a grande tribulação, que são as grandes dores do parto, e a vinda do filho. Essa é a analogia, essa é a linguagem que Jesus está usando no sermão profético. Princípio das dores, grande tribulação, vinda do filho, referindo-se a Jesus Cristo. E Jesus aqui no começo do sermão profético ele diz, princípio das dores, vai complicar mais.